Agora, você já ouviu falar em medicamentos biosimilares? Você vai conseguir falar? Você vai conseguir? Vou, claro que sim. Esses são produtos, a gente sabe, são produtos biológicos produzidos a partir de organismos vivos, como células das próprias bactérias, Carol Malta. Chique então, vamos entender mais sobre isso, né, sobre esse tipo de medicamento. Aí vamos bater um papo agora com a reumatologista, a doutora Fabiana Moura. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia para todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui um pouquinho com vocês. Uma honra para a gente. Porque o biosimilar está chegando com uma dúvida, mas eu gostaria de esclarecer primeiro o que são biológicos. Peraí, só que antes, doutora, a senhora já deu muitas risadas aqui, né? Já demais. É um programa à parte, os bastidores, não é? É. É um programa à parte. Doutora aqui já ouviu de tudo um pouco. É verdade. Não minto. É. É verdade esse bilhete. Biosimilar é uma coisa nova ou não? Você vai falar o conceito, mas é algo novo, não é? É relativamente novo, né? Na medicina, os medicamentos, eles não vêm muito rapidamente. Eles demoram anos para chegar no mercado, para serem introduzidos. Geralmente começam a experiência fora do Brasil, depois entram para o Brasil. Então, os biosimilares, eles já estão aqui na reumatologia, né? Que eu sei mais precisamente, há uns 3, 4 anos. Nós já estamos usando os biosimilares, já tem esse tempo aqui em Belo Horizonte, como no Brasil também. Então, não é nada muito novo, mas também não tem muito tempo. E o interessante do biosimilar, que o que confunde, é que ele não é exatamente igual à molécula que originou o remédio. O biológico original, ele é semelhante. Por quê? Ele não consegue ser exatamente igual, porque a célula-mãe que origina cada um deles é diferente. Não tem como copiar uma célula-mãe. Então, um laboratório faz a medicação que eles chamam de original, o biológico, e o outro, depois que cai a patente, consegue fazer, vai tentar copiar aquilo que ele fez. Só que ele copia a partir de outra célula-mãe. Então, não tem como o organismo vivo produzir substâncias exatamente iguais. Por isso que ele se torna biosimilar. Então, ele é biosimilar porque ele tem eficácia semelhante, ou seja, quando eles fizeram os estudos, eles viram que eles têm a mesma eficácia nas doenças dos pacientes, mas eles não têm exatamente aquela mesma fórmula química, né, que a gente conhece dos produtos sintéticos. Essa é a grande diferença. E com o tempo, os estudos que são feitos nos biosimilares também são estudos menores, com menos pacientes, em menos doenças, né? E isso que torna esse medicamento mais barato. Esse que é, assim, o ganho do biosimilar. Ele é um pouco mais barato, porque esses medicamentos não são baratos, né? E por quê? Porque o estudo dele, ele é reduzido, ele não é tão grande quanto o original que tem que fazer. Agora, sobre, então, a questão da aprovação. A aprovação dele, principalmente aqui em termos de Brasil, aí sim a gente pode dizer que, tecnicamente, seria algo recente, não é, doutor? É 2014 o primeiro, né? 2014, a aprovação é feita pela Anvisa, ela estuda os estudos que eles fazem, compara eficácia, segurança e os efeitos adversos. A segurança é muito importante porque a gente não pode colocar no mercado um produto que pode oferecer um risco, né? Um risco maior que o benefício dele. E a Anvisa, ela estuda tudo isso aí e aprova. Né? Ele é aprovado e assim que ele é aprovado na Anvisa, ele pode ser comercializado e disponibilizado para a população brasileira. Hoje, tem uma noção assim, média, quantos biosimilares existem? E você pode participar aqui, ó, o WhatsApp está aqui, ó, 319-8402-9756, está aqui nas minhas mãos. Manda por escrito, tá? Coloca o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente honrar você também e aproveita para tirar suas dúvidas. Na reumatologia, já existem 3 biosimilares. 3? Tem a substância, o infliximab, os anti-TNFs, onde tem o infliximab, o adalimumab e o etanercept. Esses 3 medicamentos já existem biosimilar. Do ponto de vista prático, o único que está no mercado é o infliximab. Na oncologia, que eu procurei dar uma estudada, porque eu achei que poderia ser interessante também, já tem um biosimilar já aprovado pela Anvisa. Eu não sei te falar se ele já está sendo utilizado no mercado, como o da reumatologia já está sendo usado no mercado. Inclusive, eu já tenho experiência com alguns deles. Agora, por exemplo, quem já faz o uso de algum medicamento biológico,
pode substituir para um biosimilar ou não? Pois é, isso é a grande controvérsia, é o debate de todos os lugares da sociedade. Ele pode substituir, desde que o médico autorize. Sim. Por quê? Cada paciente tem uma característica diferente da doença, gravidade, outras doenças associadas, dificuldade de controlar a doença. Tem pacientes que controlam rápido, tem outros que demoram anos. Então, trocar uma medicação num paciente que está dando super certo, um paciente complexo, pode ser um risco. Pode dar certo. Tiro no escuro aí. Pode dar super certo, como eu tenho pacientes que já trocaram e estão ótimos, né? Mas os médicos ficam com receio da mudança. E os pacientes também ficam. Porque são pacientes, como você falou, né, mais cedo, a pessoa tem uma doença grave, em que você tem que dar uma medicação, que você vai mudar toda a constituição dela, como os quimioterápicos, né? Uma outra doença que é inflamatória, que é autoimune, que no caso do reumatismo pode deixar deformidade, né? Doenças graves que ameaçam até a vida. Né? Então, ela passa por isso tudo. Melhora disso tudo, ela está bem e agora nós vamos trocar? Pode trocar. As pesquisas mostram que podem, mas dá um receio, tanto no paciente quanto no médico. Então, dependendo da doença e das comorbidades, da experiência do médico, isso é possível. E eu acho que o médico tem que pensar que a gente tem que tentar trocar de alguma forma, porque é mais barato, né? E a sociedade, de um jeito ou de outro, paga isso tudo, esse preço, né? Com os impostos. Então, o pensamento atual é que o médico, se está disponível para o paciente, não tem um problema maior ou não vai interferir, ele pode tentar modificar isso sim para ver como é que vai ser a evolução daquele paciente. E essa classe também entra nessa rede de distribuição aí, por exemplo, pública aí do SUS também? Sim. O primeiro biosimilar que já está no mercado, ele está sendo fornecido Infliximab. O biosimilar está sendo fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde nos processos judiciais e a substância original está sendo distribuída pelo governo federal, tá? Então, isso já existe. Já está. Já existe. Tem uma outra substância para entrar, que é o Etanercept, que eles acreditam que no final desse ano já vai entrar também o biosimilar. Só que a gente não tem exatamente como vai ser essa troca de uma paciente que está tomando o original, que vai passar a tomar o biosimilar. Aí entra na questão que falamos anteriormente, né? Que aí vai depender do médico, vai depender do caso, vai depender aí de como da estabilização da doença e tudo. A primeira troca que foi feita, que o Estado fez, ela pediu autorização dos médicos, solicita autorização para a troca desse medicamento de acordo com as características do seu paciente. O médico autorizou e outros não. Muitos autorizaram e eu já tive pacientes que trocaram e ficaram muito bem. Agora vai entrar uma nova molécula, né, o Etanercept, que aí eu não sei como que o governo, que já é o governo federal, vai fazer essa troca. Vai fazer. Até para alcançar toda essa teia, assim, essa teia de particularidades. Doutora, a pessoa cada uma é de um jeito, não tem jeito, e na doença também. A gente não diria que, por exemplo, os biosimilares, além de serem mais econômicos, também eles podem ser mais eficazes? Não, a eficácia, do ponto de vista de estudo, é a mesma. Ah, entendi. Ele é mais econômico mesmo. Então, assim, o custo dele diminui. Se o custo diminui, o governo consegue, de uma forma ou de outra, abranger mais pessoas. Entendi. Né? Assim, a estratégia de alcançar mais pacientes fica mais viável. Isso aí é sob o ponto de vista da acessibilidade ali e econômica também. Né? Agora, por exemplo, sobre a questão de efeitos colaterais, assim, incidem da mesma forma que os biológicos? Sim. Até então, né? Até então. Os estudos que eles mostraram, eles que a gente chama de segurança, né? Eles foram semelhantes. O número de eventos adversos, que a gente chama, os efeitos colaterais, né? E quais foram semelhantes. Na prática também, até hoje, o que eu vi foram semelhantes. Então, eu não vejo problema em segurança, não vejo problema também em eficácia de uma forma bem geral. O que a gente tem que é individualizar o paciente. O diferencial deles, então, até
presente momento, até por causa ainda de ser está bem restrito ainda o mercado, é a questão econômica. Porque ainda a questão da eficácia se mostra tanto quanto efeitos colaterais, né? Efeitos adversos aí, também a mesma coisa, também por aí. E a questão, por exemplo, da comercialização dele para o grande público em relação, por exemplo, à indústria farmacêutica? Porque às vezes, não sei se para eles vai ser tanta vantagem assim. Na verdade, a indústria, né, a indústria farmacêutica investiu no biosimilar, porque ela tem que investir também muito, menos do que os outros. Isso eu acho interessante entrar no mercado dos biosimilares, porque força a baixar os preços dos outros também. Sim. Se você só tem é igual a compra do dia a dia, você tem só 2 marcas e entra mais 3, vai forçar o mercado a dar uma modificada. Sim. Isso ajuda também, de uma forma ou de outra. Bom monopólio. Eu acho que a indústria, ela é muito inteligente, ela pensa também nos pacientes, pensa nos médicos, pensa nos gestores, porque se elas fizerem medicamentos que não têm condição de alcance, ela não vai conseguir vender, né? Então, eu acredito que a indústria pensa nisso tudo e eu acho que é saudável. É saudável, nós temos outras formas de acesso para mais pacientes que até o momento são seguras e eficazes. Eu acredito que ao longo dos anos nós vamos conhecer mais, mas eu afirmo, a meu ponto de vista, que a gente ainda tem que ter aquela brecha da individualização, onde o médico tomar a decisão. Só para a gente encerrar, aqui antes da gente encerrar, perdão, e sobre a relação da produção, consumo, em relação Brasil-mundo, como é que nós estamos? Nós estamos engateando em relação aos biosimilares. Isso. Nós estamos engateando ainda. Existem, por exemplo, países na Holanda em que eles já estabeleceram que os pacientes todos vão tomar biosimilares e eles fazem grandes estudos com isso. Uau. E aí a gente vê também que tem algumas peculiaridades que ainda precisam de ser resolvidas. Então, está fazendo essa estratégia. De alguns países que o setor público assume toda a saúde, eles às vezes... Tal qual é o Brasil, assim? Eles às vezes assumem a parte do biosimilar, mas também assumir todos os pacientes com o mesmo remédio também tem seus problemas. Então, no Brasil, nós estamos ainda começando, bem começando mesmo. E eu espero que isso ganhe força nos próximos anos e que os pacientes consigam adquirir os medicamentos e param de faltar. Né? Porque não adianta ter, mas acabou, né? Tem, mas não tem. Tem, mas não leva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.